Segurado facultativos de baixa renda. Cuidado, assistam este vídeo com muita atenção. Trago uma informação que pode ser a diferença crucial entre décadas de dignidade ou indignidade para você e para a sua família. Cuidado de verdade. Meu nome é Guilherme Colinho, do canal Seba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente, compartilhe, por favor, não pule as propagandas. Vamos lá. Breve resumo. Breve resumo. O segurado facultativo, requisito, não prestar, não desenvolver atividade remunerada. Não desenvolver nenhuma atividade laboral remunerada. O segurado facultativo é aquele que não trabalha. Não estou falando do trabalho doméstico. Trabalho doméstico, ok. Não estou falando do estudante, que eventualmente até talvez faça um estágio, porque a bolsa do estágio não é considerada remuneração. Estou falando de trabalho no seu conceito genuíno, ainda que de valor baixíssimo. Se você for segurado facultativo, o requisito é não trabalhar. Se você trabalhar fazendo alguma coisa, ainda que renda pouco, o seu enquadramento deverá ser o de contribuinte individual, a menos, por óbvio, que seja empregado. Aí é fácil demais, né? Qual é o problema? Se você contribui para o INSS como facultativo e, de alguma maneira, o INSS toma conhecimento de que você trabalha, presta algum trabalho remunerado, ele pode se apegar a este fato para não considerar as suas contribuições como contribuinte facultativo de baixa renda. E aí ele não considera as suas contribuições como contribuinte facultativo de baixa renda, e com isso ele não reconhece a sua condição de segurado e utiliza isso para negar algum benefício. E o que eu estou falando não é teoria, pessoal, não é teoria. Estou falando do tema, eu lerei aqui, o tema 241 da TNU, Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência. E logo na sequência, eu mostrarei um caso concreto, mas vamos lá. Tema 241 da TNU. O exercício de atividade remunerada, ainda que informal e de baixa expressão econômica, obsta o enquadramento como segurado facultativo de baixa renda, na forma do artigo 21, parágrafo 2º, inciso 2, a linha B, da Lei 8.212, de 91, impedindo a validação das contribuições recolhidas sob alíquota de 5%. Então, nós temos aqui um enunciado, um tema da TNU que tem efeito vinculante. Aqui, você, num primeiro momento, pode ainda ser um pouco mais otimista e pensar, não, mas não tem problema. Esse julgado, esse enunciado é teórico, mais ou menos. Agora aqui, então, eu lerei uma decisão recente, uma decisão de 2024, também da TNU. Vamos lá. Pesquisei aqui no site de jurisprudência da TNU, botei tema 241. Vamos ver aqui e vamos direto para esse julgado aqui. Ele é de 28 de 6 de 2024. Não pule o vídeo. Eu lerei aqui esta ementa aqui, esse resumo. Pedido de uniformização nacional, previdenciário, auxílio-doença. Olha só, pessoal. O segurado aqui estava discutindo auxílio-doença. Aconteceu alguma coisa na vida dele e ele precisou da proteção previdenciária. Segurado facultativo, e pagava como facultativo. E aí começaram os problemas. Percepção de renda própria, contribuições não validadas, enquadramento como microempreendedor individual, aproveitamento dos recolhimentos realizados sob a mesma alíquota reduzida, impossibilidade, tema 241 da TNU, que é o enunciado que li agora há pouco. Pedido de uniformização provido. O INSS recorreu e ganhou. Está aqui. Consoante entendimento uniformizado pelo colegiado, por meio do tema 241,
Aí lê aqui, né? O exercício de atividade remunerada, ainda que informal e de baixa expressão econômica, obsta, ou seja, impede o enquadramento como segurado facultativo de baixa renda na forma do artigo tal aqui que eu já havia lido, impedindo a validação das contribuições recolhidas na alíquota de 5%. A turma recursal de origem confirmou a sentença que julgou procedente o pedido de concessão do auxílio-doença, ou seja, lá no primeiro grau, e aqui, ó, confirmou, a turma recursal é o segundo grau, confirmou a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença. O segurado chegou a obter o benefício ali, né? Chegou o segundo grau, o primeiro e o segundo grau deram auxílio-doença para o segurado. Aí veio aqui a TNU, né? Apesar de reconhecer que a autora não preenchia os requisitos como segurada facultativa de baixa renda, diante da percepção de renda própria e do desempenho de atividade outra que não aquela relativa ao trabalho doméstico, no âmbito de sua residência, reconheceu-se a possibilidade de enquadramento como microempreendedor individual. Aí tem indicação legal, artigo 21, parágrafo 2º, inciso 2A da Lei 8.212. Com o aproveitamento das contribuições recolhidas na mesma alíquota reduzida de 5%. Que a TNU ainda deu um puxão de orelha na turma recursal. Olha só, né? A turma recursal de origem confirmou a sentença que julgou procedente pedido, apesar de reconhecer que a autora não preenchia os requisitos. Ó. A TNU deu um puxão de orelha na turma recursal. Hipótese em que não se pode enquadrar a autora como microempreendedora individual, quando ela não detém formalmente. Aqui, ó, o que interessa para essa finalidade aqui são aspectos formais. Não detém formalmente tal condição, apenas para viabilizar o aceite da validação das contribuições vertidas como facultativa. Ainda que a alíquota de recolhimento seja idêntica. Não vem ao caso se o valor pago é igual ou não. Ainda que seja idêntica em ambas as situações. Pensar de maneira diversa implica elastecer a letra da lei quando não prevista tal possibilidade, nem mesmo em caráter excepcional. Não sendo hipótese de incidência do artigo 21, parágrafo 2º, 2, a linha A da Lei 8.212, caso deve ser examinado dentro dos limites da linha B, ausentes os requisitos legais, em especial de não possuir renda própria. Olha só, ausente, vamos de novo, ó. Ausente os requisitos legais. Qual o requisito legal que faltava? O requisito de não possuir renda própria e o de se dedicar exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Não remanescem dúvidas de que a autora não pode ser considerada segurada facultativa de baixa renda, o que obsta, em decorrência, a validação das contribuições. Olha só, então isso impede a validação das contribuições recolhidas sob a alíquota de 5%. Tratando-se de matéria de direito e de fato, sem a necessidade de reanálise do quadro probatório, cabível o julgamento do feito desde logo, por esta instância, com a aplicação, no caso concreto, do modo definitivo, pedido provido, com o julgamento de improcedência. Olha só a coisa triste. Improcedência do pedido de concessão do benefício por incapacidade. Olha só que coisa triste, pessoal. Nesse julgado que eu acabei de ler aqui, nós temos o seguinte. Primeiro, a alíquota de 5% como microempreendedor individual. Desculpa, a alíquota do microempreendedor individual é 5% e a alíquota do contribuinte de baixa renda também é 5%, no salário mínimo. O valor que entrou na conta do INSS é o mesmo em ambas as situações, o facultativo de baixa renda e o microempreendedor individual. Aí, então, a segurada pagou sob o código de contribuinte facultativa de baixa renda. Só que, de alguma maneira, foi verificado que ela trabalhava, fazia alguma coisa compatível com a atividade do microempreendedor individual. Talvez ela fosse costureira, talvez ela fosse faxineira, talvez ela fosse artesã, talvez ela cortasse grama em casas, em domicílios, ganhando uma renda baixíssima. Só que ela pagou no código errado. O juiz do primeiro grau teve boa vontade e julgou procedente e concedeu a ela o benefício de auxílio-doença. O INSS recorreu
e em grau recursal, a turma recursal manteve aquela decisão, também teve boa vontade. O INSS recorreu para a TNU e lá foi proferida uma decisão que, além de dar um belo de um puxão de orelha, ao meu ver, injusto, na turma recursal, ainda negou o benefício do auxílio-doença. Aquela segurada, por conta de um mero enquadramento errado na hora de pagar o benefício, que o valor era o mesmo, deixou de receber o auxílio-doença e talvez venha deixar de receber uma aposentadoria por invalidez. Eu não sei o que aconteceu com ela no caso concreto. Não sei se ela ficou doente por algumas semanas, alguns meses, ou se ela teve um problema de saúde muito grave. E o que é pior, pessoal, ela só tomou conhecimento disso quando não mais existia tempo de corrigir o problema. Quando eu digo que nós temos que ter muito cuidado, quando eu peço que você compartilhe esses vídeos com Deus e todo mundo, eu faço isso, eu clamo por razões humanitárias, porque isso pode salvar a vida de pessoas, esse tipo de informação que estou prestando aqui. O contribuinte individual de baixa renda não pode trabalhar. Se ele trabalhar, ele deve pagar como contribuinte, o contribuinte facultativo de baixa renda não pode trabalhar. Se ele trabalhar, ainda que ganhando pouco, ele deve pagar como facultativo. Pode se enquadrar como MEI, microempreendedor individual, e pagar 5%. Caso contrário, ele tem a opção de pagar 11% do salário mínimo. Mas tomem muito, muito, muito cuidado com este tipo de situação, com o enquadramento no qual as contribuições são feitas. E para concluir, agora é a dica bônus para você que assistiu o vídeo até aqui. Tenho outros vídeos aqui no canal em que eu falo sobre o risco de aceitar uma medida liminar, uma antecipação de tutela em ação previdenciária, em que o juiz do primeiro grau, convencido da razão do segurado, ou quem sabe já em segundo grau, também convencido da razão do segurado, vai lá e concede uma liminar. E aí vem o INSS e surpreende a todos com um recurso para a TNU, recurso esse que foi provido, e neste caso específico, caso a segurada tenha recebido antecipação de tutela, tenha recebido uma liminar para a implantação do benefício, ela será obrigada a devolver os valores que recebeu, sendo que provavelmente ela não tem dinheiro para pagar. Deixarei no card aqui ao final, vídeo em que eu falo sobre este problema, sobre a liminar em ação previdenciária. Este não é o tema do vídeo, mas ele é relacionado a este problema também. Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.